Fala galera! Oiê! Estamos aqui na rodoviária de Ji-Paraná esperando nosso ônibus para Cuiabá. O negócio interessante é que o ônibus normal aqui, né, custa uns R$270, era isso? Era. E a gente achou um por 190 e a gente comprou de 190. Vamos ver o que nos espera. Aliás, uma coisa, os de 270 estavam quase todo vendido, quase cheio. Esse de 190 quase ninguém tinha comprado. O carinha que vendeu a passagem já informou que vai atrasar pelo menos 1 hora. Acho que essas pessoas na rodoviária são as que vão com a gente. Deveria sair 9h30, ele falou que deve ser às 10h30 da noite. Se saísse 9h30, a previsão é chegar lá por volta das 3 da tarde. Ou seja, isso dá quantas horas? Das 9 às 9, 12, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 18 horas. A gente tava na dúvida, né, se filmava ou não a viagem. Mas toda vez que a gente não filma a viagem, acontecem umas coisas muito loucas dentro do ônibus. Aí a gente falou, vamos filmar pra ver se acontece alguma coisa dessa vez. Ou será que perdeu umas coisas muito loucas porque começamos a filmar? O que é bom também, porque a gente faz uma viagem de 18 horas tranquila. E nós estamos indo viajar bem no dia do aniversário do Mucuvinha. Ficou sem sorvete hoje. Mas a gente compra o presente lá em Cuiabá. Um monte de sorvete. De chocolate. Já chegou o ônibus das 10h30 da outra companhia. E o nosso das 9h30 nem sinal. E agora já são 10h40. E chegou o nosso. 1h15 de atraso. Por fora aparentemente o ônibus é bom. Vamos entrar lá. Michele foi no banheiro agora. Entramos no ônibus já, ele tá bem cheio. Acho que tá com quase todas as poltronas ocupadas até. E o ônibus ok, né? Estava esperando algo pior, eu acho. Eu também, tá inteirinho, tá mais inteiro que alguns outros que a gente pegou de marca mais famosa. E aí vamos nós. Ainda saímos antes do outro. Bom dia, acho que é 9h30, a gente acordou. A gente dormiu mais no ônibus que no hotel, porque no hotel a gente tá acordando pra tomar café antes das 9. Nosso café é uma maçã, porque o ônibus parou pra tomar café, mas a gente não acordou. Era 6 da manhã, aí não dava. Dormiu bem? Dormi. E você? Dormi. Bom ônibus pra dormir. Essa é a cara do ônibus de dia. O ar funciona. Tá cheio de criança, mas elas ficaram a noite inteira muito boazinhas. Agora cedo elas já estão dando bagunça, mas de noite dormiram. E chegamos! Sejam bem-vindos a Cuiabá. Alguns chamam aqui de Cuiabrasa porque aqui realmente é quente. Hoje a gente chegou, acho que tá uma frente fria. Tá fazendo 38 graus. E o mais interessante é que o clima aqui, ó, é de fumaça. Não é nublado, chuva, é fumaça. A qualidade do ar tá bem ruim, insalubre para grupo de risco. Esse número aqui, quanto maior, pior. A cidade aqui sofre muito com os incêndios, né, nessa temporada. Ainda mais aqui que tá queimando o Parque Nacional Chapada dos Guimarães, aqui perto. O ar tá com cheiro de fuligem. Tem uma fumaça na cidade, tá tudo nublado. Não sei se é das queimadas ou não. Quem for daqui
puder comentar aí pra gente saber se é sempre assim, toda essa época é sempre desse jeito. Ó, pra dar uma comparada, São Paulo tá moderado, 97. A cidade aqui, ela é muito menor que São Paulo, parece ser bem arborizada, tem muito menos carros. Esperava se tivesse uma qualidade do ar um pouco melhor, né? Mas que nada. Bom, agora vamos descobrir como a gente vai pra casa. A gente reservou um Airbnb. Vamos ver onde passar o ônibus. Nós vamos de ônibus. O ponto é assim, bonitinho. Bom, a gente não tem cartão e aqui diz que é permitido embarque com cartão de transporte carregado. Vamos ver se dá pra entrar sem cartão. Não aceitam dinheiro. Quer esperar mais um pra ver se a gente dá sorte? Eu acho que nenhum aceita dinheiro. Ele mandou comprar um cartão. E chegamos. Esse vai ser nosso quarto por aqui. Finalmente vamos poder cozinhar. Temos cozinha. E lá em cima tem uma cozinha maior. Acabamos vindo de Uber porque é muito difícil comprar coisa e custava a mesma coisa vir de Uber. É, né? deu 10 reais, deu 2. Nem 2 reais a mais deu. Não, o ônibus ia dar 4,10 cada um. É, 2 reais. É. Bom, amanhã a gente mostra a cidade. Bom, agora sim, finalmente vamos conhecer Cuiabá. O tempo hoje tá bem nublado, mas felizmente hoje não é de fumaça, hoje é nublado de nuvem mesmo. Vocês viram, caiu um chuvarão de noite, foi muito bom porque hoje o ar tá bem melhor de respirar e amanheceu limpo o céu, assim, tava um céu azul, bacana. Agora nublou, tomara que chova de novo pra passar essa seca e ver se acaba com essas queimadas que estão descontroladas por aí. E tá bem movimentada a cidade hoje. A gente chegou no sábado, já tava devagar, aí domingo tava morta mesmo. Mas agora, dia de semana, é outra cidade. Olha só, Santa Casa de Cuiabá. Cuiabá é uma cidade, assim, vai ser difícil da gente mostrar bem como ela é, porque ela é uma cidade grande, bem espaçada, bem... A gente gostou aqui que tem bastante parque, só que eles são espalhados, né, pela cidade, então sem um carro acaba ficando complicado. Daria pra ficar indo de Uber, de ônibus, mas a gente quer fazer um passeio a pé hoje. Mas acho que vai ter coisa interessante pra mostrar, porque Cuiabá já é uma cidade relativamente antiga, tá com 301 anos, se não me engano. Ou seja, é uma cidade do período colonial. Inclusive, aí nos primeiros anos de crescimento veio o governo português pra cá. Então, não é aquilo que se diga, nossa, que cidade exemplo de cidade colonial, com prédios bem conservados. Mas tem alguns prédios interessantes, antigos. Vamos lá no centro histórico agora, que é onde nasceu Cuiabá. A gente tá bem no centrão aqui, centro comercial. E tá bem animado. Na cidade que a gente passou, até a galera comentou, né? Pô, quase não tem ninguém na rua. Eu acho que o que anima a galera a sair também é o clima, que agora tá mais tranquilo. No calor ninguém se anima de sair na rua, no solzão. Pena que a gente vai passar rápido aqui, porque parece ser uma cidade boa pra fazer comidas de rua. E chegamos no centro histórico. Vou mostrar uma igreja que tem ali, que é a igreja mais antiga da cidade. Essa aí, ó. Aqui é o lugar que a cidade surgiu. Na verdade, verdadeira mesmo, não foi bem aqui. Cuiabá surgiu com uma expedição de bandeirantes que estavam vindo pra cá atrás de índio para escravizar. Aí eles estavam seguindo o percurso de um rio chamado Cochipó.
que é um rio que leva até a Chapada dos Guimarães, inclusive, mas não conseguiram. Chegaram lá, os índios expulsaram eles. Mas na volta eles acamparam e acharam ouro no curso desse rio. E aí se instalaram ali, uma pequena vila que fica numa outra região da cidade, que pelo que a gente olhou não tem nada. A gente até olhou no Google Street View, não tem nada lá. Mas aí a galera achou ouro, mais ouro, num outro rio aqui, que chamam aqui de Prainha. E aí veio todo mundo pra cá, que é onde a gente tá. E aí aqui a cidade nasceu. E logo construíram essa igreja. E a partir daí a vila foi crescendo. Parece que tem uma igreja que é mais antiga que essa ainda, só que já foi derrubada e construída de novo. Depois a gente vai lá e mostra a igreja nova. Mas aqui ainda tá em pé essa mais antiga. A igreja vem de lá, sobe aqui, aqui é a entrada que tá fechada. E aqui tá rolando uma dança. Patrimônio tombado. E diz que só é permitido o uso de máquina fotográfica aí dentro por profissionais autorizados. Ou seja, a gente não ia conseguir mostrar mesmo. É. A igreja que reconstruíram no lugar da antiga é essa aqui, ó, a catedral. E aqui, ó, onde tá essa rua que era a prainha, era o riozinho. Já não tem mais, já concretaram tudo, mas era aqui que a galera achava ouro antigamente e foi daí que surgiu a cidade. E dizem que essa pracinha aqui é a Cracolândia daqui. Diz que de noite reúne uma galera e de dia é bem tranquilo andar. Pelo menos até agora tá tranquilo. Aliás, a gente achou essa cidadinha aqui bem agradável. Parece uma cidade boa de viver, tirando o detalhe do calor, que deve ser difícil acostumar. Mas o ambiente da cidade assim é bem legal. Aí estão algumas casas ao lado do antigo Rio Douro, que provavelmente foram as primeiras casas que surgiram. Aí o negócio do ouro deu tão bom que, inclusive, Brasil era colônia ainda, né? Então Portugal mandou um governo pra cá, mandou a galerinha deles vir cobrar aqui os impostos, o quinto do ouro, o famoso quinto dos infernos. Outra história interessante daqui é que quando teve a guerra contra o Paraguai, o governo brasileiro recrutou os famosos voluntários da pátria, que põe a galerinha assim, escravos ou gente pobre, pra se recrutar pra guerra, e em troca ganhava propriedade, ganhava carta de alforria, o que fosse. E aí o Paraguai invadiu o Mato Grosso, né, o atual Mato Grosso do Sul, e acabou chegando até Corumbá. Lá seguraram, mas aí os soldados brasileiros que voltaram de lá pegaram varíola e vieram pra Cuiabá. E aí teve uma epidemia de varíola muito grande aqui. E dizimou aí, algumas fontes dizem 30%, outras fontes dizem 50% da população. Mas morreram aí em torno de 3 a 4 mil pessoas. Para uma cidade que a população era de 10, 12 mil, é muita gente. E aí parece que o primeiro sino anunciando uma morte por varíola foi esse aqui, da igrejinha da Nossa Senhora dos Passos. E aí a partir daí foi sino atrás de sino em todas as igrejas. Diz que chegou um tempo que até proibiram tocar o sino, porque estava tocando sino toda hora e estava causando pânico. Quer dizer, já estava em pânico, né? Estava causando mais pânico ainda nas pessoas. A varíola é uma doença que acompanha aí a humanidade há muito tempo, desde a época dos faraós. E foi erradicada, acho que na década de 70 ou 80, não sei. Aí o vírus ainda existe. Tem um protegido por segurança máxima num laboratório nos Estados Unidos e outro no mesmo esquema na Rússia. Ou seja, se uma guerra entre esses dois países, se os caras resolverem usar arma biológica, estamos todo mundo ferrado. Olha aqui uma pracinha, estamos bem no centrinho histórico, agradável, né? Bem legal. Um IP amarelo. Aqui tem uma ruazinha de pedestre, alguns casarões. A gente tá, esse tempo todo que a gente tá andando é nos arredores ali da prainha. Será que aqui é tipo a 25 de Cuiabá? Pode ser, porque tem roupa, cabelo, bijuteria, tudo pra vender. Sei lá, surpreendeu, é mais interessante do que eu imaginava o centrinho histórico. Eu achava que ia ser tudo descuidado. Eu também. Nossa, tá rolando algo ali, não sei se é de política. Tá passando um carro de político ali.
Agora é época. A gente tem uma dificuldade para filmar no Brasil porque em todo lugar tem música rolando e se a gente filma e grava música, às vezes o dono, a gravadora, reclama direitos autorais e aí o dinheiro que a gente ganharia pro vídeo vai pra Marília Mendonça, sei lá. Por isso que a gente tem que ficar cortando algumas partes. Essa aí é a catedral, a basílica. Essa que a gente mostrou de longe, que dizem que aí ficava uma igrejinha de madeira ainda, que é a mais antiga da cidade. Aí essa aqui é nova. Ocupou só o lugar dela, né? É, derrubaram tudo a outra. Acho que ela foi derrubada várias vezes. A gente veio andando dali assim, ó. Aí aqui tem pipoca pra vender, banana, ó o ônibus da cidade, cocada, e aquela ali é uma barraquinha de água, ó. Água em copo, água em garrafa. Do jeito que você quiser água tem, porque aqui é muito quente. E essa avenida aqui, ó, é a Avenida Getúlio Vargas. Foi a primeira avenida da cidade. Ela vem lá de baixo, que era o lugar que a galerinha ficava extraindo ouro, e sobe. Vamos ver se dá pra mostrar um pouquinho da igreja. Chegamos bem na hora do sino, ó. Não sei se vai dar pra ouvir. A igreja dentro ela é bem quadrada, assim. As paredes são bem retas, diferente do que a gente vê por aí. E ali o Renan viu um confessionário que parece que funciona ainda. Você tá precisando se confessar. Eu que sou a aprontona da família? É. Não. Tem que você é uma Mucuvinha. Não. Aliás, o Mucuvinha não veio passear hoje por medo da chuva. Esse aqui é o Palácio da Instrução. E ali tá o museu. Aqui tá fechado. O Palácio da Instrução a gente não sabe o que é hoje. A gente leu que ele era uma escola e depois foi sede do Palácio da Justiça. Tá aberto lá dentro, mas o portão de entrada tá fechado. Aliás, no vídeo anterior a gente falou sobre o Marechal Rondon, que veio para esses lados aqui instalar o telégrafo. Ele era daqui do Mato Grosso, a cidade dele era perto daqui de Cuiabá. E é interessante porque nessa guerra do Paraguai, né, quando o Paraguai começou a invadir, o Brasil teve muita dificuldade de comunicação. Como era isolado do resto do país, a informação demorava para chegar, os caras pediam reforços, aí chegava 2 meses depois falando não vai dar ou vai dar. Foi bem difícil, então isso ajudou a impulsionar a necessidade. A galera falou, a gente tem que instalar telégrafo, tem que instalar estradas para aqueles lados. A meta era integrar para não entregar. Outra curiosidade legal daqui é que Cuiabá é considerado o centro geodésico da América do Sul. Quer dizer, se a gente seguir daqui até o norte, a distância para chegar no oceano vai ser a mesma de seguindo daqui até o sul. E se você seguir daqui até o leste, é a mesma distância do que daqui até o oeste, o oceano. Ou seja, está bem no meio entre os dois oceanos, norte-sul e leste-oeste. A gente vai agora procurar o local exato dessa medição. Trânsito tem. Aí está o centro da América do Sul. Diz que quem achou esse negócio aí, quem achou o lugar foi o Marechal Rondon naquela época. E aí depois, já na década de 70, os militares testaram novamente e bateu, deu certinho. Tinham criado esse monumento aqui, ó, acho que ele é de 1909, indicando o local. E aí depois criaram um maior, mas mantiveram a indicação original. Há algumas controvérsias. A gente leu, tem gente que contesta que não é aqui o verdadeiro, que é lá na Chapada. Mas assim, as fontes oficiais que a gente lê, a maioria diz que é aqui. Inclusive aqui explica a história que é aqui mesmo. Só que assim, principalmente em blog de turismo, fala que é lá. A gente não sabe se alguém inventou que é lá para atrair mais turista para lá. Tem algumas pessoas que falam que é isso, outros falam que não é, outras falam que o Marechal Rondon tinha marcado um negócio lá também, só que a marcação que ele fez lá era de outra coisa e acharam que lá era o centro geodésico. Não sei, mas tem aí uma briga por qual é o verdadeiro centro geodésico. Aqui antigamente era chamado de Largo da Forca, porque era o local que usava para castigar escravos e criminosos.
enforcava a galera. Imagina que tinha um pelourinho também pra chicotear. Ou seja, o passado triste aí do Brasil. Agora a gente quer ir no cemitério Caicai, que era o cemitério onde enterravam as vítimas da varíola. É um pouco longe, esperamos chegar lá de dia ainda. A gente deixou pra sair tarde hoje por causa do sol, mas a gente chega. Aí ó, o preço da gasolina aqui. Olha que engraçado isso aqui, ó. Acho que é leitor de eletricidade, não sei. Ele tem tipo uma lupa assim, daqui dá pra você ver o número ampliado. Não sei por que fizeram desse jeito, mas ó, aquele poste tem também. Lá na frente tem. Nessa casa é normal. E é isso aí mesmo, galera. Pelo menos segundo o Google Maps é aí. Que acabou o cemitério, virou uma pracinha. Acabou meio que engolida pela cidade. Então a gente tá andando em cima de um cemitério? É o que dizem, porque eu vi na internet que o cemitério virou essa praça. Não chegaram a desenterrar todo mundo, só praçou por cima, assim, só fez uma praça. Acho que sim. Era muita gente morrendo, eles tinham medo, provavelmente era tudo vala coletiva. Não devia ser um cemitério muito organizado. Estão construindo, será que vão fazer um memorial pra galerinha? Tomara que seja uma homenagem, porque aí estão enterrados alguns dos heróis da guerra. Os soldados pobres que participaram, né, que acabam não recebendo as devidas homenagens. Bom, e é isso, cara, nos toca regressar pra casa. Que viemos longe, hein? Acho que sim, né? Isso aqui parece ser um bairro bem mesclado. Tem umas casinhas simples e tem uns edifícios ali que parecem ser chiques. Como eu falei, faltou mostrar um monte de coisa. Tem um monte de parque bacana pra mostrar. Aqui tem a Arena Pantanal também, né, que foi construída pra Copa. Esses lugares a gente vai ficar devendo mesmo. A gente volta aqui em outra oportunidade. Amanhã a gente já quer ir pra Chapada dos Guimarães, aqui perto, pra ver como é. Relaxar uns dias lá. E é isso, a gente se vê na Chapada então. Até a próxima!